Nós sabemos que a Bíblia Sagrada evangélica protestante tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica e também de outras confissões chamadas cristãs. Pois é, são 7 livros que popularmente ficaram conhecidos como livros apócrifos. Talvez essa designação não seja tecnicamente a mais exata, mas é o nome pelo qual eles são genericamente conhecidos. Livros apócrifos que estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual em todas as coletâneas, aquilo que nós chamamos de cânon, né? A lista dos livros considerados sagrados e inspirados por Deus e que compõem o Novo Testamento. Esse não tem discussão. Agora, o cânon do Antigo Testamento tem essa diferença, né? Há 7 livros na Bíblia Católica, por exemplo, que não estão no Testamento das Bíblias protestantes. Isso tem gerado uma discussão desde sempre, né? Desde o século XVI, quando surgiu a Igreja Protestante. Será que a retirada desses livros chamados apócrifos na Bíblia Protestante foi uma decisão acertada? Evidentemente que essa decisão não foi tomada por nenhum anjo, né? Não veio nenhum decreto direto do céu dizendo excluam esses livros ou não excluam. Isso foi decisão de concílios, ou seja, uma decisão tomada por homens que se julgam ou julgavam dirigidos por Deus. Aí você vai dizer, tá vendo? Não pode. Bom, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, os homens também se reuniram em concílio e também tomaram a respeito de como lidar com os cristãos ou com os crentes novos, né, que vinham das religiões pagãs sem passar pelo judaísmo. Você lê a história no capítulo 15 de Atos. Eles tomaram a decisão em concílio, não veio uma revelação do céu dizendo o que eles deveriam fazer. Inclusive houve divergências em relação a essa decisão do concílio. Estou dizendo isso para mostrar que as decisões conciliares fazem parte da história da igreja, desde sempre, desde o início da era apostólica. Agora, a decisão de excluir os livros apócrifos foi uma decisão acertada? Por quê? E se não foi, por que não foi? Que tal conhecermos um pouco mais do assunto e discuti-lo a fim de elucidar essa questão e aprender um pouquinho mais? Quem sabe você mata a sua curiosidade a respeito do conteúdo desses tais livros. Está no ar o Vejam Só. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vejam Só. É um prazer ter você assistindo a esse programa. Prazer tão grande que a gente vai te mandar presentes e hoje muitos presentes. Só um livro muito especial que eu vou mostrar já para você. Nós vamos sortear vários exemplares dele ao longo do programa aqui. Para concorrer é preciso que você faça parte, né, dos comentários ou que você esteja votando na enquete que está na página do programa lá na internet. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Você votou na enquete e você está se habilitando para os sorteios. E olha, hoje tem vários sorteios aqui de um livro que eu já vou mostrar. O pastor Felipe de Oliveira Guimarães é um dos nossos convidados. Ele é ministro do Ministério Manaim e especialista, né? De uma certa forma, foi a área que ele escolheu para se especializar na pós-graduação, nos tais livros apócrifos. Seja muito bem-vindo, pastor Felipe, tudo bem com o senhor? Tudo em paz, graças a Deus, Fred. Prazer estar aqui novamente. Onde é a Igreja Manaim? A Igreja Manaim fica lá no São Bernardo do Campo, no Ruge Ramos, né, na Avenida Lauro Gomes, né, número 5.901. Muito bem, olha, o pastor Felipe conseguiu 5 exemplares, né? Isso. 5 exemplares gratuitos dessa obra. Essa aqui, ó. Né? O livro de Enoque Etíope, é isso? Esses exemplares foram
presenteados, né, ao programa pelo nosso irmão Orlando, que foi o tradutor dessa obra. Essa obra aí tem mais de uma década de pesquisa, né? É a primeira obra acadêmica do livro de Enoque no Brasil, é essa. Tem notas de rodapé, uma bibliografia vasta, né? Ela não é apenas o texto do livro de Enoque, mas vamos chamar assim, o aparato crítico, né? Como a gente diria. Exatamente. Né? Porque vem aqui o grego e as notas exegéticas. Exatamente. Né? Não é bem o texto grego, mas as notas exegéticas do livro apócrifo, mais os comentários. Tal. É um livro de quase 500 páginas, aliás, 530 páginas. Né? Exato. Então, nós vamos sortear aqui, tá? Vários exemplares dele ao longo do programa. Um deles eu vou sortear ainda nesse bloco aqui, tá? Então, vai lá para a internet e vota lá, tá bom? Ok. Do outro lado, você já conhece o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, outro especialista em literatura bíblica, tanto canônica quanto deuterocanônica, né? E ele é ministro da Igreja Metodista Livre. Seja muito bem-vindo, reverendo Nilson Fontinelli. Paz e graça para o senhor. Okay. Obrigado, pastor. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez para comentar sobre esse tema que também acho muito interessante, né? O irmão foi escolhido justamente por causa da paixão que nutre pelas questões ligadas aos livros apócrifos. Mas o irmão pastoreia uma igreja local, não é? Isso. Eu pastorei a Igreja Metodista Livre em Vila Bonilha. A gente sempre dá referência próximo à Ponte do Piquiri, ali na Marginal, né? É Rua Santa Romana 288. Então a gente pastoreia essa igreja local. Muito obrigado. Okay. Já vou pôr no ar a enquete que é para ir votando e concorrer aos sorteios, tá? Vamos lá. Você vai lá ao endereço eletrônico vejamsó.com.br e você vai encontrar a seguinte pergunta. Você considera correta a exclusão dos livros apócrifos do cânon bíblico? Cânon é a lista ou a coletânea de livros considerados sagrados, tá? Então, a exclusão dos livros apócrifos do cânon bíblico, você considera correto? Primeira resposta, sim, né? Se não são inspirados, não tinham que estar no cânon. Segunda resposta, não. Eles têm valor, né? Teológico, inclusive. Terceira resposta, não sei. Votou, você está concorrendo, além do kit Jô Rezende, que é o sorteio de hoje, tem também um exemplar desse livro que você viu aí, né? Sobre o livro de Enoque, né? O original. Muito bem. Vamos ver a matéria que a nossa repórter Jéssica Nunes preparou e que apresenta o tema que nós vamos discutir. As Bíblias católicas romanas têm vários livros a mais no Novo Testamento em relação às Bíblias protestantes. Estes livros são conhecidos como apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto. Os apócrifos foram escritos principalmente no tempo entre o Velho e o Novo Testamento. Alguns livros se chamam primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Carta de Jeremias, Oração de Manassé, primeiro Macabeus, segundo Macabeus e adições aos livros bíblicos de Esther e Daniel. A nação de Israel tratou os livros apócrifos com respeito, mas nunca os aceitou como livros verdadeiros da Bíblia hebraica. A igreja cristã primitiva debateu o status dos apócrifos, mas poucos cristãos primitivos acreditaram que eles pertencessem à Escritura. O Novo Testamento repete partes do Velho Testamento centenas de vezes, mas nenhum lugar repete ou faz referência a qualquer dos livros apócrifos. Além disso, muitos teólogos defendem que há muitos erros comprovados e contradições nos mesmos. Os livros apócrifos ensinam muitas coisas que não são verdadeiras e tampouco historicamente precisas. E isso é que muitas pessoas falam. Apesar de muitos católicos terem aceitado os apócrifos anteriormente, a Igreja Católica Romana adicionou os apócrifos oficialmente à sua Bíblia no Concílio de Trento, na metade do ano 1500 d.C., primeiramente em resposta à Reforma Protestante.
Os apócrifos apoiam algumas das coisas que a Igreja Católica Romana crê e pratica, coisas que não estão em concordância com a Bíblia. Exemplos são a oração pelos mortos, as petições aos santos nos céus por suas orações, adoração a anjos e doações de caridade como expiação pelos pecados, entre outros. Alguns acham que esses livros contêm erros históricos e teológicos também, e devem ser vistos como histórias falhas, não como a palavra de Deus inspirada e cheia de autoridade. Contudo, alguns defendem que algumas coisas ditas pelos apócrifos são verdadeiras e corretas. E sabemos que existem também evangélicos que defendem isso, essa necessidade de ter esses livros como documentos históricos válidos para a Bíblia Sagrada. Com isso, podemos dizer exclusão dos livros chamados apócrifos. Foi uma atitude correta? Participe com a gente nessa discussão e descubra se você concorda ou não com os convidados dessa noite. Está começando agora o programa Vejam Só. Muito bem, é isso aí. Né? Quero fazer apenas um reparozinho duplo. O Concílio de Trento, que foi a ação da Igreja Católica contra a reforma do século XVI, se deu por volta de 1534, por ali. 45, né? 45, 48. 45, né? Por ali. Tá? Não é verdadeira a informação de que o Novo Testamento não faça referências ou citações dos livros apócrifos. Ele faz sim. Né? A mais conhecida de todas as citações é no livro de Judas, quando o autor da Epístola de Judas menciona textualmente um versículo do livro de Enoque, que vai ser o livro sorteado aqui hoje, né? O livro apócrifo de Enoque, né? Está citado na carta de Judas. E há outras referências. Tá? Então, se o Novo Testamento cita apócrifos, por que eles não fazem parte do cânon? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que discutir aqui. E você faz parte dessa discussão e pode se manifestar à vontade por intermédio da nossa página lá na internet, o vejamsó.com.br. Já dá para fazer o primeiro sorteio, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai sortear o primeiro exemplar dessa edição crítica do livro de Enoque Etíope, né? Ou Enoque, né? Vai para o Josenildo Bezerra, lá de Alagoas. Valeu, Josenildo. Está vendo participar todo dia do Vejam Só? Já ganhou o primeiro exemplar. Vamos lá. Pastor Felipe de Oliveira Guimarães, o senhor é um erudito nessa área. Deixa eu mostrar os seus livros aqui, ó. Tem um livreto, né? No céu, na terra, embaixo da terra. É um livro sobre a morte, é isso? O que existe após a morte. Nesse livro nós abordamos um assunto que é muito curioso, né? Até teve debates aqui já no programa Vejam Só, sobre Hades, sobre Guiena, sobre Tártaro, e tem conexão, todos esses três livros que você vai falar, tem conexão com o livro de Enoque. Pois é. Tem aqui esse livro aqui, que é uma análise da angelologia. Angelologia, né? No cristianismo primitivo, exatamente. Lá, como é que os cristãos primitivos viam os anjos, né? Exatamente. Legal. E tem, obviamente, o livro mais importante, que é justamente... mais recente. Né? Um livro profético para Jesus de Nazaré. Esse é um livro acadêmico, tá? E que a gente busca demonstrar pela historiografia que Jesus Cristo, ele conhecia o livro de Enoque, que alguns ensinamentos dele estão baseados no livro de Enoque. Tá bom. Esses três livros são seus, certo? Exatamente. Então, quem quiser entrar em contato com o pastor Felipe, o contato dele está aí na nossa página, né, lá na aba Convidados, no vejamsó.com.br, você tem o contato dele. Agora, pastor Felipe, sobre os livros apócrifos, a igreja evangélica acertou ou não em excluí-los? Então, eu vou defender que a igreja evangélica acertou, porém, como eu acabei de falar aqui, você falou dos livros, né? Existem livros que são úteis para nós termos um melhor entendimento do texto bíblico, não são todos, tá? E tem que ter um certo cuidado também ao manuseá-los, né? Então, são livros que são interessantes. Agora, é interessante, pastor Heber, nós dizemos aí essa questão, porque é uma confusão muito grande sobre apócrifo
e pseudepígrafo. No caso, o livro de Enoque, ele não é considerado um apócrifo, ele é considerado um livro pseudepigráfico, né? E sobre isso existem os pseudepigráficos relacionados ao Antigo Testamento, existem os livros apócrifos relacionados ao Antigo Testamento, existem os livros pseudepigráficos relacionados ao Novo Testamento e também existem os livros apócrifos relacionados ao Novo Testamento. Então, espero que dê tempo para a gente conversar um pouco sobre essas questões. E uma palavra, né? qual a diferença entre apócrifo e pseudepígrafo? Tá, o pseudepígrafo é o livro que a autoria, o autor do livro não é o que aparece na capa. Então, por exemplo, o livro de Enoque, não foi o personagem Enoque que o escreveu. Se Enoque tivesse escrito o livro de Enoque, então a gente teria que defender que Noé levou livros na arca, que Enoque viveu antes do dilúvio. Foram escribas judeus que o escreveram e durante cerca de 3 séculos e colocaram o nome de Enoque porque se trata da história, a tradição oral, né, que é referente a Enoque. Né? Então o pseudepígrafo é quando a autoria é falsa. Certo? Exatamente. E o apócrifo? O apócrifo é o contrário. Na verdade, é nem o contrário. Na verdade, a palavra apócrifo, atualmente, ela tem uma conotação negativa. Quando se fala de um livro apócrifo hoje em dia, se pensa logo em algo falso, algo ruim, algo que não é interessante, algo que não tem credibilidade. E não é essa a situação. A palavra apócrifo significa oculto lá originalmente. Então, quando um livro ele foi considerado apócrifo, né, um livro de natureza oculta, isso estava contrapondo o cânon, que era o livro da revelação. Então, a pessoa que lidasse com o livro canônico estava lidando com livros revelados. A pessoa que estava lidando com o livro apócrifo estava lidando com um livro que tinha verdades, um livro que tinha conteúdos preciosos, importantes, tanto para a dimensão da fé também, que ajudaria na dimensão da fé, mas também nas questões culturais, históricas, e eram livros úteis, só que não estavam em pé de igualdade com o cânon, ou seja, que no momento que a gente utiliza um apócrifo, a gente tem que ter um maior cuidado para buscar extrair ali dele, né, separar o joio do trigo e ver o que é útil. Tá. Então é assim que era tido. Reverendo Wilson Fontinelli Piedade, o senhor já esteve aqui algumas vezes falando dos apócrifos, usando os apócrifos para sustentar algumas, ou explicar algumas doutrinas ou entendimentos, interpretações da Bíblia sobre os textos do Antigo Testamento, sobre o dilúvio, os anjos, ou quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6, aquela história toda. Como é que o senhor vê a decisão da igreja de excluir os apócrifos? Eu diria o seguinte, pastor, primeiro até dizer assim, talvez na primeira fala que eu vejo o pastor Felipe, talvez a gente não vai divergir tanto no aspecto da visão que tem dos livros apócrifos, né? Eu apenas penso assim que a questão dos livros apócrifos, o fato da igreja ter acertado ou não, né, em excluí-los, eu ia um pouco além, né? A minha pergunta seria se a igreja teria acertado em definir o cânon, né? Porque a partir do momento que a igreja definiu o cânon, aí a igreja passou a dizer, bom, isso aqui então é inspirado, isso aqui fica fora, né? Então, quando nós chegamos no concílio, e o concílio novamente vai reafirmar, o concílio de Trento, reafirmar esses livros apócrifos que estão hoje na versão católica, dá a impressão que foi alguma coisa que foi introduzida ali, uma coisa que foi enxertada. E, na verdade, na minha visão, esses livros sempre estiveram na história da igreja, sempre foram livros tratados, consultados. A própria história em si mostra, né? Inscrições usadas durante a Idade Média pela igreja, citações de apócrifos em catedrais, né, vitrais, com citações de livros apócrifos. A minha pergunta sempre é essa questão, porque me parece que houve uma ênfase tão forte da reforma protestante nessa questão da visão do Lutero de só a escritura, e que a escritura passou a ser vista apenas como o cânon que nós reconhecemos como fechado, e esses livros passaram a ser considerados como livros realmente totalmente anticristãos ou anti-Deus, alguma coisa assim. Mas a minha visão não creio que seja por aí, né? Eu penso que esses livros eles têm realmente coisas que nós podemos aprender, né? Não só os que estão ali, mas outros apócrifos também. Só que a minha pergunta sempre é essa, se realmente a escolha da igreja foi acertada no cânon que realmente a igreja passou a reconhecer como
o cânon que nós temos hoje, principalmente do Novo Testamento. Né? Mas, pastor, se não tivesse a definição dos livros sagrados, como é que ia ser hoje? Então, eu sempre me volto, pastor, um texto lá em Jeremias, né, capítulo 31, até se me permite, posso ler o texto? Óbvio, se não puder ler a Bíblia aqui, eu vou embora. O Jeremias 31 aí me chama muita atenção, sempre o texto, Jeremias 31, a partir do versículo 31, que ele diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando eu tomo esse texto aqui de uma maneira profética de Jeremias, eu percebo que na minha visão, há uma certa mudança de Deus na maneira de tratar com o ser humano. E Deus não estava mais tão preocupado, como ele fez lá no início, ele falou aos judeus, gravei em tábuas de pedra, a lei, o que eu queria. Ele disse, vai vir dias em que eu vou tratar de uma maneira diferente, eu vou falar no seu coração. Então eu penso que o fato da igreja hoje saber o que seria livro inspirado ou não partiria de uma decisão conciliar. Mas eu penso que partiria muito mais daquilo que Jesus falou, que o Espírito ia nos guiar a toda a verdade. Então eu creio que é possível se trabalhar tanto com os livros que nós consideramos inspirados, como eu penso que há livros ali que a igreja rejeitou no cânon e que nós podemos ver algumas coisas de Deus ou aprendermos neles, como você mesmo citou. Eu vou para a Epístola de Judas, o Judas, quando ele cita ali pelo menos apócrifos, eu penso que o Judas ele está em certo sentido dizendo que são livros que foram usados por Deus, senão ele não faria referências até proféticas nesse livro dele, na Epístola, né? Então eu penso que a igreja em si, talvez ela teve essa preocupação de fechar o cânon, devido a alguns problemas que haviam lá no início, né? Que eu acho que ao longo do debate dá até conversar sobre isso. Então a igreja tinha essa preocupação, e eu acho que nessa preocupação realmente houve um certo exagero e os livros passaram a ser considerados como algo assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Eu acho que isso tem que ser repensado. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai aprofundar, eu anotei um monte de perguntas aqui e questões para a gente discutir. Deixa eu mandar mais um livro desse. Esse aqui vai para o irmão que sugeriu o tema de hoje, o Anderson Lopes. Ele usou o Facebook e vai ganhar um exemplar, né, do livro, já que ele que fez o programa acontecer, né? E se você quiser ganhar presentes assim, use o facebook.com/programa Vejam Só para sugerir temas, mas não assuntos. Por favor, sugira o tema, que nem o Anderson, ele fez exatamente a pergunta. A igreja acertou ao excluir os apócrifos? É diferente, você gostaria que falasse dos apócrifos. Entenderam? Essa é a diferença, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e agora é a hora de você aparecer aqui, né? É o quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, faça sua foto, poste no facebook.com/programa Vejam Só para você concorrer a um presente muito especial no fim do ano. Não esqueça de identificar todo mundo que está na foto e também o lugar onde você mora, tá bom? A primeira foto de hoje vem lá de Fortaleza, capital do Ceará, é o Eli Alves. Valeu, Eli. Fortaleza assistiu aí, né, a vitória. Finalmente a seleção brasileira ganhou de alguém, né, e foi lá em Fortaleza. Eli, que Deus te abençoe, muito obrigado, viu? De Teresina, no Piauí, vem o Isaac. Tudo bom, Isaac? Não conheço ainda o Piauí, mas um dia quero conhecer o seu estado, tá? Deus abençoe vocês todos aí de Teresina. Para a capital do Paraná, Curitiba, Jéssica e Andréia, né? Olha só, duas jovens lindas, bonitas, charmosas, né? E uma está com cara de sono. Também a essa hora, né? Eu também estaria. Como estou toda noite. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje só tem capital aqui, hein? Maurício Franco. Valeu, Maurício. Falei da seleção brasileira. Ele está com a camiseta da seleção ali, ou pelo menos muito parecida, né? Valeu, Maurício.
Fagundes, lá na Paraíba. Fagundes é um lugar da Paraíba. É o Venâncio Santos. Venâncio, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. E a última foto de hoje vem da Bahia, lá de Vitória da Conquista. Yuri Dutra Soares. Tá? Veja só como tem jovem assistindo ao programa, vejam só, né? Todas as idades. Deus abençoe a cada um e exclu santo para você que está aí na nossa audiência. O assunto de hoje é um assunto bastante instrutivo. Nós estamos discutindo o valor, a importância alegada, né, dos tais apócrifos que foram excluídos da igreja protestante, né? E conosco aqui o pastor Felipe de Oliveira Guimarães, que é um dos especialistas no assunto, que está conosco. Eu queria saber o seguinte, pastor Felipe, se o senhor tivesse que fosse a autoridade que estabelecesse o cânon da Bíblia, o senhor teria alguma mudança naquilo que foi feito? De jeito nenhum. Eu concordo que o cânon está certo, entendo que o cânon é projeto de Deus na história. Deus está no controle de toda a situação. Daqui, no final do programa, vamos ver alguns argumentos porque, de fato, o cânon é projeto de Deus. Vamos ver aqui também algumas divergências. Eu entendo, pastor Hebe, que o cânon ele é um projeto humano fruto de um plano divino. Não há condições de fugir disso, né? Por um lado, a gente vai ver homens debatendo, homens desejando, de fato, ver o que era melhor para a igreja, mas eu entendo que os bastidores disso tudo está Deus. Deus tinha um plano e como tem, só basta a gente pensar, uma das provas é como a Bíblia tem abençoado pessoas nesse mundo todo, né? Ao longo aí da história, principalmente depois... vamos dizer, da reforma protestante, do movimento da reforma, né, que depois da invenção da imprensa também, né, como a Bíblia tem abençoado vidas nesse mundo. Então, eu entendo que a Bíblia, sim, ela é um projeto de Deus, mas não significa que os outros livros que não ficaram, não fazem parte do cânon, como a gente falou no início, não tem algo a oferecer. Eles têm, mas foi muito bom para a igreja, né, ter sido padronizado. Eu gostaria até de tentar dividir aqui dois momentos. A gente conversar primeiro sobre os apócrifos e pseudepígrafo do Testamento, depois a gente ir para o Novo, né? O fato é que tem gente que, assim, tem apócrifofobia, né, e pseudo-apócrifofobia também. Ou seja, são pessoas que têm medo de falar dos apócrifos, acham que esses livros, né, são do diabo, não tem nada de bom dentro deles. Isso é um extremo, tá? E o outro extremo é dizer aquelas pessoas que têm apócrifomania, né? Tudo é apócrifo, né? E o cânon está errado, não deveria ter cânon, né? Porque era para ter mais livros dentro do cânon e não estão. Eu vejo que são dois extremos da moeda. Então a gente pode entender, então um meio termo nisso aí, entender como é bom ter o livro canônico e ver esses outros livros como livros que contribuem para o cânon, né? Se a gente pensar, por exemplo, o povo judeu sempre foi um povo que escreveu bastante na história. Esse povo escreveu livros e livros e livros, né? Qumran, as grutas de Qumran, foram achados ali 930 manuscritos, tá? Na verdade, não foi nem manuscrito, foram centenas de milhares de fragmentos que correspondem a 930 manuscritos, né? E esses 930 manuscritos, na verdade, representam 130 livros, né? Então, isso foi achado. Aí você vê como o povo gostava de escrever, como os judeus, os escribas, escreveram bastante na história. Esse material, acredito que era apenas 10 a 20% do que existia lá de fato, né? Aí, por providência divina, eu vejo lá no século III o rei Ptolomeu II, lá do Egito, desejando que os judeus eles fizessem uma tradução daqueles livros que eles consideravam especiais para a fé, para conduzir o seu povo. Aí é onde começa a surgir a Septuaginta, né? Lá volta ao século III. Eles fizeram, 72 sábios se reúnem, em cerca de 70 anos tradução, surge a Septuaginta, a princípio com o Pentateuco, e aí isso em 280 a.C., aí até o ano 130 a.C., cerca de 50 anos, eles completam ali a Septuaginta, que tinha, a princípio ali, 53 livros. Essa era a Septuaginta, 53 livros. E olha como isso foi bom e foi fundamental para o povo judeu, para o cristianismo ali no início do primeiro século, porque eram vários escritos. Esses aí começaram a apontar
porque era do hebraico para o grego, né, apontaram o quê? Esses escritos aqui servem para nortear a nossa fé, são os escritos mais especiais, são os escritos que nós costumamos usar, né, são os mais utilizados. Então a Septuaginta já foi assim, um primeiro passo para os judeus mostrarem assim, para o mundo que eles tinham, não eram vários livros que estavam soltos. Dentre esses livros soltos, tinham os que eram os mais especiais. Então isso foi fundamental. A Septuaginta é a Bíblia, por exemplo, que Jesus utilizou, a maioria dos discípulos utilizaram, né? Que foi mais difundida lá no primeiro século. Então Jesus cresceu lá no norte, na Galileia, aprendendo nas sinagogas, utilizando a Septuaginta, os discípulos. A maioria dos pais da igreja utilizaram a Septuaginta, ou seja, estamos falando de 53 livros, né? Os 39 nossos, né? Os concílios de Hipona e Cartago defenderam que esses livros eram canônicos. Tá. Então tem muita situação nisso aí. Mas nem a Bíblia Católica tem os 53. Então vamos lá, isso é bom te ver. Então, mas estamos tentando entender o contexto, né? São 53 livros, tá? Pais da igreja como Tertuliano, Clemente de Alexandria, Agostinho, defendiam esses como canônicos. 53. Né? Como canônicos. Olha que interessante isso é interessante de ver. Porém, tinha outros que não defendiam, né? A minoria não defendiam como canônicos, mas a grande maioria, na história do cristianismo primitivo, defendia esses livros como canônicos. Tá? Isso é interessante saber e ver. Isso é história, não há condições de fugir disso. Né? E por que esses livros ficaram de fora? É a grande questão que a gente vai ter que entender. Você falou do cano. O cano católico tem 46 livros. Pois é, nem a Bíblia Católica, que contempla os que nós não contemplamos, admitiu os 53. Exato. Será que eles eram tão assim? Por que ficaram de fora? Então, por que São Jerônimo não pôs na tradução dele? Porque a Bíblia Católica tem origem na Vulgata, não é isso? Uhum. A tradução da Septuaginta para o latim. Então veja, são 53 livros. Se você pegar Agora, você pega uma Bíblia... Eu quero saber o seguinte, por que não foram os 53? Antes de eu concluir isso aí, é importante só a gente abranger mais, porque a gente pensa que só tem a Bíblia Católica que tem esses 46 livros. Você pegar agora a Bíblia lá dos cristãos, da Armênia, o cano armênio, no cano do Antigo Testamento, tá, deles, tem 48 livros. O cano do Antigo Testamento. Se você pegar a Bíblia também, o cano copta, são 46 livros, como a católica. Agora, se você pegar o cano da Etiópia, a Bíblia da Etiópia, o Velho Testamento deles, o Antigo Testamento, tem 55 livros. Inclusive, o livro de Enoque é considerado um livro canônico no cano da Etiópia. Olha o que a gente vê vários canos e defendendo, né, esses livros aí. Com base em quê? Com base na Septuaginta, tá? Veja, isso é fato. Agora, por que eu não entendo que esses livros são canônicos para nós hoje? Porque os concílios que definiram esses livros como canônicos, né, aconteceu lá no IV século. Jerônimo, por exemplo, ele não considerava esses livros como canônicos, mas traduziu lá na Vulgata, na seção à parte. Não todos, mas só traduziu, estão lá, né, como livros importantes. Agora, por que para nós eu não considero e muitos outros irmãos também não consideram? Porque no ano 90, depois de Cristo, houve lá uma reunião de líderes judeus, tá? Num concílio chamado Jamnia. E esse concílio aí, para mim, é fundamental para eu dizer assim, olha, isso aqui é canônico, isso não é. Porque você vê lá em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Tá? Isso é fundamental. Então, o que é que a gente entende? Em termos de Antigo Testamento, não tem um povo melhor para definir o que é canônico do que não é. Tem uma autoridade maior. Entendeu? Claro. Não tem um povo melhor para definir isso do que os judeus. Então, o que acontece? No ano 90, 20 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, né, os judeus estavam preocupados com o rumo da religião judaica. Eles fecharam em quantos livros? E eles fecharam em 39 livros, que são o nosso cano. É por causa disso. Agora, eles são 22 livros. Você vê também Josefo,
Josefo, lá no primeiro século, grande historiador judeu, ele defende que são justamente esses 39 livros que nós temos. Você vê Filo de Alexandria. Filo ele lidava com os escritos que nós consideramos hoje como apócrifos o tempo todo, e Filo não considerava esses livros também como livros canônicos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O pastor Fontinelli, essa explanação histórica que nós acabamos de ver aqui, não convence o irmão de que, afinal de contas, apesar da quantidade enorme de livros que não entraram no cânon, houve uma direção de Deus aí purificando, peneirando, filtrando e impedindo que coisas erradas entrassem na Bíblia. Eu vejo alguns problemas aí, pastor, nessas afirmações, que inclusive são afirmações tradicionais do meio evangélico, né? Primeiro eu diria o seguinte, eu começo já com a seguinte questão: se eu for tomar o concílio de Jâmia, de judeus, que definiu o cânon, o que fechou, que até então o judeu trabalhar com o cânon aberto. No ano 90, esse concílio judaico, então ele define o cânon do Antigo Testamento dizendo, olha, esses são os livros inspirados. Eu tenho um problema, porque a partir do momento que existiu igreja, que não há mais diferença entre judeu nem grego, que agora o Espírito Santo guia a igreja, a minha pergunta é o seguinte, como eu posso atribuir uma decisão tão importante para a igreja para pessoas que não são cristãos? Deus não guiaria através dos discípulos, dos apóstolos? Eles endossaram. Então, mas aí essa é a minha primeira pergunta. Quando o Judas se enforcou, o que foi a primeira iniciativa da igreja? Vamos colocar alguém que está faltando no lugar do Judas. O que a igreja quis fazer? A igreja foi lá e lançou sortes e caiu sobre o Matias. Ou seja, ela estava numa prática antiga ainda, ela tinha que aguardar o que Jesus falou, espera o Espírito Santo. A igreja queria viver em práticas antigas e Deus passou a tratar diferente a partir da vinda do Espírito Santo. Então a minha primeira pergunta seria essa: se eu vou ter como tão importante como de Deus, né, a decisão do Concílio de Jâmia no ano 90 sobre o cânon do Antigo Testamento, então peraí, já existia a igreja, já tinha o Espírito Santo, já tinha ação, e Deus usou um outro método que não é mais o Espírito Santo para oficializar, dizer, olha, isso aqui é um inspirado. Então para mim é uma decisão humana. Segunda questão que eu colocaria, mesmo essas abordagens históricas, todas elas são passíveis de se analisar dentro do contexto. O contexto onde eles se encontram. E esse contexto, ele influenciou em muito, né? Muitas vezes, essas tentativas de se formar o cânon. Mas Deus não trabalha por meio das circunstâncias, reverendo? Por exemplo, vamos pegar a ideia do apócrifo que foi colocado lá no início. Por que alguns livros eram considerados apócrifos ou chamados ocultos, se tornou para nós como livros ocultos, e eram livros lidos à parte? Porque eram livros, em certo sentido, né, dependendo do contexto em que eles estavam, eram vistos como livros até perigosos, eram livros que traziam ensinamentos e coisas que não eram de acordo com o cânon. Porque nós temos, queira ou não, no cânon que nós temos uma visão ocidental. Na verdade, o nosso cânon ele foi construído dentro de uma visão de uma igreja ocidental. E praticamente os escritos que tinham uma visão oriental, eles foram deixados de lado. Sempre sobre aquela atribuição. São livros que tratam de questões, muitas vezes, magia, meio esotéricos e coisa desse tipo. Então, o livro de Tobias ensina a fazer bruxaria. Então, depende da maneira que se vê. A gente vai, por exemplo, você vai encontrar lá quando o Jacó sai da sua terra, e você vai encontrar a esposa dele levando os ídolos do pai. Está lá em Gênesis. Quer dizer, então o livro de Gênesis também está me ensinando coisa errada, está ensinando a ter ídolos. Condenada a atitude dela, tanto que Jacó depois enterra os ídolos. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes nós vamos encontrar nesses livros algumas alegações que a igreja reformada sempre fez. Olha, esse livro tem problema, porque é isso, aquilo. Isso aí é passível de se entender a questão contextual e muitas vezes também de entender que os livros que nós temos hoje também apresentam alguns determinados problemas que nós temos. Mas uma coisa interessante, você falou a questão do Espírito Santo, né? Já estava na igreja, tudo, concordamos com isso. O Espírito Santo estava direcionando na igreja. Mas isso não anula a ação de Deus na história de querer intervir quando ele achar por bem, né, na história humana para cumprir os seus projetos, os seus propósitos. Né? Então a gente tem que entender esse lado aí. Por exemplo, a Bíblia fala que as autoridades são constituídas por Deus. Aquilo lá foram pessoas que eram autoridades dentro do judaísmo, pessoas constituídas por Deus também. Então, e pessoas que estavam preocupadas, veja, o que eles estabelecem como cânon não vai de encontro ao que Jesus Cristo usou, os discípulos, nada disso. Eu vejo tudo se harmonizando. Mas aí uma pergunta que é importante que o irmão responda, e eu vou fazer o sorteio do terceiro exemplar, e o irmão vai pensando, porque a pergunta é muito séria. O Senhor Jesus declarou nos evangelhos que as escrituras não podem falhar.
Ele falou isso, Jesus diz isso. As escrituras não podem falhar. Ora, se o cânon fosse aberto, se qualquer coisa fosse escritura, de que escritura Jesus estava falando? Eu entendo que essa fala de Jesus determina uma escritura sagrada, aquela que é diferente das outras. Já já o senhor sai dessa. Ok. Deixa eu fazer o sorteio do terceiro exemplar do livro. Vamos ver quem é que vai levar o livro de Enoque. Quem ganhou? O Igor, lá do São José dos Pinhais, do Paraná. Valeu, Igor. Parabéns, viu? Pode responder, reverendo. Então, o que eu acho que nós temos que perceber é o seguinte, pastor. Quando essa questão, nós vamos discutir essa questão do cânon, Jesus não fazia uso apenas dos livros que nós temos hoje, judaico. Verdade. Jesus, com certeza, o livro de Enoque que foi citado aqui, que está sendo sorteado, Jesus fazia uso de Enoque. Eu escrevi sobre isso. Exato. Inclusive, o livro de Enoque, existem afirmações e pesquisas de que o livro de Enoque ele teria sido eliminado do cânon judaico por volta do ano 120, 170, por um rabino judaico que via no livro de Enoque um problema porque as profecias de Enoque, colocações de Enoque apontavam nitidamente que Jesus era o Messias. Então havia uma preocupação nesse sentido e por isso ele foi afastado. Então, se eu for atribuir a autoridades judaicas, agora as decisões do que é inspirado não é, nós temos um problema aí. Né? E eu também vejo o seguinte, as autoridades, né, na colocação que o pastor fez, elas foram colocadas por Deus, nem toda autoridade faz a vontade de Deus, porque a autoridade ela é delegada por Deus, ela não é autônoma. E está aí a prova na nossa nação. Hoje a gente vê quantas autoridades fazendo coisas erradas. Então, quer dizer, nem sempre a autoridade vai fazer o que Deus quer. Né? Então, eu penso assim... Pense assim também, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, né? Paulo disse, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Se você não consegue enxergar algo de bom ali no concílio de Jame, então ali é algo de mal, então Satanás está agindo ali. Eu não vejo ruim. Eu vejo algo a mão de Deus ali. Ele não quer ficar preso no concílio de Jame. Mas aí ele não fica muito solto, reverendo? Então, aí que é a questão, pastor. Eu acho que se por um lado há o risco de ficar solto, por outro lado, há o risco de eu atribuir autoridade a pessoas que não são mais autoridade para definir isso a partir do momento que existe igreja. Então eu vou fazer uma pergunta bem definida. Exatamente, só colocar uma questão. É exatamente isso que levou a uma das máximas do Lutero, da Reforma. Só a Escritura. É exatamente esse medo. É esse medo. Por quê? A igreja trabalhava com muitos e muitos livros. Havia os livros apócrifos, os livros que se liam lá fora daquele cânon praticamente ocidental, e havia uma preocupação. O povo não tinha a Bíblia na mão. De repente, agora surge uma tradução. E de repente surge a igreja protestante. Aí vem a pergunta, e agora? Nós temos esse cânon aqui que foi aprovado pela igreja até então considerada católica romana, é o cânon que a gente está trabalhando, mas existem esses livros considerados apócrifos. Aí a pergunta é o seguinte, e agora, a gente deve ler ou não os apócrifos? Aí, com medo do que pudesse gerar isso, é que o Lutero diz, então, vamos ficar só com a Escritura. Quando ele afirma só a Escritura, ele está dizendo daquele cânon, sim, que tinha sido estabelecido para a igreja. Com medo de que a igreja, nesse momento que está nascendo, as pessoas não soubessem discernir e trabalhar. Meu Deus, você foi lá para frente. Vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Vamos voltar lá para o primeiro século. Né? Veja, Jesus Cristo lá nos Evangelhos, até eu vejo que o que Jesus considera até como mais autoritativo, até melhor do que os 39 livros. Porque ele fala lá de Moisés, os profetas e os salmos. Isso. Não é nem os escritos. Então, para Jesus, nessa categoria, que é menor que os 39 livros, ela tinha mais autoridade. Não quer dizer que Jesus Cristo não conhecia outros escritos, como o judeu que era, conhecia, como o livro de Enoque, com certeza ele conhecia, mas ele tem algo bem definido na mente dele como mais autoritativo. Eu falei a questão da Septuaginta. A Septuaginta começou a clarear isso, né, dentro do contexto universal. Joséfo faz a seguinte afirmação acerca do cânon, porque se pensava que os judeus, de fato, eram um povo que apontava para tudo que é lado. Né? Tem vários escritos e está aí caminhando para tudo que é direção. E José fala isso lá no primeiro século, diz assim, ó, pois não temos uma multidão incontável de livros entre nós discordando dos outros e contradizendo uns aos outros, mas apenas 22 livros, que são os nossos 39, na divisão judaica, que são considerados justamente divinos. Isso é muito forte, essa afirmação que ele faz. Destes 5 são os livros de Moisés, os profetas depois de Moisés escreveram os eventos de seu próprio tempo em 13 livros,
Os 4 livros restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta da vida humana. Então veja que existia a mentalidade bem forte no primeiro século, né, que certos escritos eles eram de fato divinos, outros não estavam em pé de igualdade, mas eram úteis, continham verdades, continham histórias, continham direção acerca da cultura. Então não é bem solto assim como a gente está falando assim, né? Eu penso assim, eu queria fazer essa colocação. Aí, queira ou não, vou entrar no Novo Testamento, porque senão... Vamos entrar no Novo. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu diria o seguinte, você pode citar, de repente, vamos citar alguns escritores lá do começo, mas entre esses vários, existem que pensavam diferente. Né? Se a gente começar a citar aqui vários, você vai ter alguns que são favoráveis, tem outros que são contrários. Alguns que aceitavam determinados, outros não aceitavam. Como a própria igreja, no início na igreja, era fora do cânon, nos primeiros séculos, lá a igreja não tinha no cânon. Ela não aceitava a Apocalipse, ela não aceitava Tiago, não aceitava o livro de Hebreus, eram todos livros fora do cânon. Mais tarde eles foram aceitos dentro do cânon. Só que o próprio Lutero, que vem lá na Reforma e diz só a Escritura, ele separa esses livros apócrifos, deixa num apêndice, né, porque de cara o Lutero não excluiu, pegou esses livros chamados apócrifos aí, que a gente tem hoje na versão católica, e deixou no apêndice. Mas ele deixou Tiago junto. Então, quer dizer, esses vai-e-vens da igreja, tem momentos que a igreja reconhece, não, esse livro ele é inspirado. Tem momentos que ela diz, não, esse livro não é mais inspirado. Aí surge uma autoridade eclesiástica como Lutero, que a gente tem ali como alguém que foi importante, até separou também esses livros ali, que o Concílio de Trento tinha tal, mas de repente o próprio Lutero deixou o Tiago. O livro de Hebreus foi discutido por muito tempo. O livro de Esther no Antigo Testamento até hoje é questionado se esse livro deveria ou não ser um livro que está lá. Ah, mas é porque Deus está na história. Mas sempre houve essa questão. Esse livro não fala nem nada de Deus. Mas, não, fala então, de Deus, mas o problema é o nome do herói. Então, Mardoqueu é o nome de uma divindade, muito parecida com uma divindade persa. Com certeza. É por isso aí, que implicaram. Se eu pegasse nisso aí, qual a diferença que vai ter isso de alguns livros apócrifos, então, como você citou? Que cita então, veja, magia, cita isso aqui. A gente tem que entender, o cânon é um processo da história. Na época de Moisés só tinha 5 livros. Né? Aí veio a outra geração de judeus, e foi crescendo. Então a gente não tem que pensar que sempre existiram todos os livros. 1.500 anos para esses livros serem agrupados. Então é um processo, e a gente tem que entender isso. Deus está no comando da história. Mesmo que teve os embates que tiveram, mas no final das contas chegou-se a uma conclusão. E essa conclusão é importante para a nossa vida, para a fé, porque vê o que Deus está fazendo através desse cano. Então, veja só, por que não é necessário incluir, por exemplo, um livro como o livro de Enoque no cano? Eu gosto demais do livro de Enoque. Esse é o assunto do próximo bloco. Tá. E eu tenho que terminar esse daqui, fazer a chamada comercial lá. No próximo bloco, eu quero saber de vocês dois. Se dependesse de vocês, o livro de Enoque entrava ou não no cano e por quê? Tá? Eu sei que você vai... Bom, segura aí que você já vai ver. Pois é, hoje é o dia do presente especial que a gente tem aqui. Além do livro do Enoque, que a gente está sorteando, alguém vai levar o kit Jô Rezende para casa. Dá uma olhada em como é importante esse trabalho que a Jô faz. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit Resta, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, João. Um ósculo santo para você e um ósculo santo para todo mundo que está me acompanhando aí no blog, né? Tem um vídeo novo. Parla Eber é o blog que eu tenho aí, é um blog novo, tá? ebercocarelli.blogspot
o endereço eletrônico, né, do blog. E lá você vai encontrar um vídeo que foi postado ontem sobre o dízimo. É a minha opinião, se o dízimo vale ou não para a igreja atual. Já tem bastante comentário lá de gente discordando de mim, né? E eu vou querer ler mais comentários e depois, já combinei com o João, provavelmente na semana que vem, vou gravar um dízimo 2, a missão, né? Tratando justamente das questões que estão sendo criticadas nessa questão. Então, se quiser conferir, tem também artigos, sermões. O sermão é só em áudio, tá? As Virtudes de Caim é o último sermão que está postado lá, mas tem vários, no ebercocarelli.blogspot.com.br. Vamos lá. Eu quero saber do reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Se o senhor tivesse autoridade, o senhor deixaria o livro de Enoque no cânon ou não? Então, eu diria o seguinte, pastor, olhando o aspecto, olhando o próprio texto do Enoque, né, eu acho que o Enoque ele responde um monte de questões, inclusive, que a gente não tem, falta como que uma chave para entender alguns textos do Antigo Testamento. Considerando que o próprio Judas, ele cita, versículo 14 e 15 da Epístola de Judas, ele faz referências a Enoque, considerando, aí eu me reportaria alguns pais da igreja, né? Quer dizer, além da Epístola de Barnabé, a gente teria algumas citações, o próprio Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu, Tertuliano, todos eles citam o Enoque como um livro canônico e eles afirmam que o Enoque foi tirado do cano, isso por volta do ano 200, que o Enoque teria sido tirado do cano porque ele trazia profecias que diziam respeito a Jesus, né? Então, por essas razões, lendo o livro de Enoque, vendo essa questão da importância que o Enoque tem para responder algumas questões do Antigo Testamento e vendo até ele sendo autorizado como algo de Deus, quando o próprio Judas faz uso, eu creio que o Enoque deveria estar lá. Eu acho que a igreja, ela se baseou aí no cânon, então, que os judeus apresentaram e a igreja da Reforma, então, deixou o Enoque de fora. Eu penso que ele deveria fazer parte. E esse dia até eu comentei com alguém. Eu penso que se Jesus não voltar logo, eu acho que em vida eu ainda vou ver o Enoque de novo sendo aceito pela igreja como livro canônico. Vamos lá. O senhor fez uma tese sobre o livro de Enoque, pastor Felipe de Oliveira Guimarães. O que o senhor... Mesma pergunta. Então, não é necessário o livro de Enoque estar no cânon. Primeiro que os concílios lá do quarto século, né, eram concílios que apoiaram a Septuaginta, né? Então, é um concílio bem amplo, eles não defenderam 39, mais livros, e mesmo defendendo mais livros, Enoque não entrou lá, né? Outra questão interessante, por que não é necessário o Enoque entrar no cânon? Porque a nossa maneira de lidar com livros anteriores a Cristo é através do Novo Testamento. O Novo Testamento é o nosso óculos para avaliar tanto os livros canônicos como os livros que estão fora do cânon. Veja, vamos pensar nos nossos livros canônicos, os 39 livros. Nós temos lá livros que a gente defende, são divinos, são de Deus, são inspirados, mas nós não pegamos esses livros canônicos do Antigo Testamento e defendemos esses livros como livros que têm autoridade em tudo para nós hoje. De jeito nenhum. Ninguém vai pegar a lei mosaica, vai defender o sacrifício de animais hoje em dia, né? Ninguém vai pegar os salmos, por exemplo, os salmos imprecatórios, né? Senhor, fere no queixo os meus inimigos, né? De vez em quando daria vontade que tivesse valendo esses salmos para hoje. Eu faço isso direto. E faz direto, né? Então, fere no queixo, porque no Nova Aliança... Faz nascer pedra no dente dele. Pois é. Tá lá, Davi orou isso aí. Pois é, Davi orou, tá lá, mas não é para nós hoje, por quê? Porque Jesus Cristo chega e diz assim, olha, você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que amar os seus inimigos. Quer dizer, Jesus Cristo anulou. Então tem muita coisa no Antigo Testamento que caducou, que está fora de validade, que não serve para a gente hoje, e é canônico, né? A mesma coisa, mano, se o livro de Enoque tivesse no cânon, por exemplo, nós iríamos lidar com ele da mesma forma. E tem muitas coisas lá que dizem, isso aqui não é para hoje, não serve, não tem harmonia com o Novo Testamento, ou seja, nós iríamos pincelar aquilo que era útil, né, para aproveitar. É o que a gente faz, eu usei o livro de Enoque para escrever, mas pincelando, não defendo que tudo que está lá é útil, tem muita coisa que não serve, né? Então a gente tem que saber o que é útil, não. Por exemplo, como é que eu posso usar um livro como o de Enoque, de forma que possa harmonizar com a fé, servir para o estudo bíblico? Eu tenho que ver
primeiro, se o livro é citado na Bíblia, isso é importante. Se o livro é citado na Bíblia é porque tem coisa boa lá. Ver o que os escritores do Novo Testamento utilizaram daquele livro, né? E no final das contas, eu tenho que me preocupar que o que eu estou construindo está indo de encontro aos ensinos canônicos ou não. Né? Porque se o que eu estou construindo está indo de encontro aos ensinos que estão claros na palavra, então isso não é interessante para a fé, vai prejudicar. Então, quando as coisas se harmonizam, se encaixam, aí eu posso dizer, olha, isso aqui é de Deus mesmo, né? Porque tem provas históricas, tem provas em livros e tudo. Por exemplo, a queda dos anjos, lá, Gênesis 6. O livro de Enoque é fundamental para eu entender que ali em Gênesis 6, quando a Bíblia fala filhos de Deus, está falando de anjos, não de seres humanos, descendentes de Sete. Ele me ajuda a tomar essa posição, né? Então, é dessa maneira que ela é útil, porque o Novo Testamento já me dá abertura para isso. Paulo fala para a gente reter o que é bom nas coisas. Então, dessa maneira. Vou fazer o sorteio e vou fazer uma pergunta chata para vocês dois. O último exemplar a ser sorteado, porque o quinto livro vai para quem ganhar o kit Jô Rezende, certo? Então, quem é que vai levar aqui? Laércio Moraes de São Paulo. Valeu, Laércio. Muito bem. A pergunta é a seguinte, né? Se nós estamos falando muito do livro de Enoque, mas não é verdade que o livro de Enoque é citado apenas um versículo dele, lá em Judas? 14 e 15. Não, são dois versículos de Enoque citados na Epístola de Judas, versos 14 e 15. Explicitamente, você fala sim. Ué, Mas você vê Pedro também construindo, falando, por exemplo, dos anjos aprisionados, ele está falando baseado em Enoque. Jesus Cristo, quando fala da sua volta vindo, né, nas nuvens com anjos, está baseado em Enoque, capítulo 1, versículo 9. Não, mas então, Judas e 2 Pedro estão muito parecidos, né? Indiretamente a gente vê outros textos. Paulo, quando defende o véu por causa dos anjos, está baseando-se em Enoque. Né? Então, interessante. Mas isso. o próprio Paulo tem uma expressão meio complicada, que ele fala assim: Timóteo, toma muito cuidado com as tais lendas judaicas. Por exemplo, reverendo Fontinelli, do que Paulo estava falando? Então, eu penso que quando Paulo está falando ali, ele está principalmente falando não da questão dos judeus em si, mas sim da questão dos judaizantes. Né? As lendas judaicas? Eu penso que as lendas judaicas que o Paulo está se referindo, ele está se referindo principalmente à maneira que os judaizantes agora estão tentando fazer com que a igreja volte a práticas antigas, práticas que eram do Antigo Testamento e que a igreja não precisa mais. Então eu penso que quando ele fala dessas lendas, ele está se referindo a isso. Porque mesmo os judeus, entre as histórias que eles tinham, os chamados, as crônicas judaicas, que sempre, até o pastor Vailate sempre cita os midrashes, né? Jesus mesmo faz citações também de midrashes judaicos, você encontra isso mesmo. Então, eu penso que as histórias judaicas, inclusive, elas fazem parte de citações de Jesus e dos apóstolos. O problema, eu acho que é na maneira que se interpreta isso para tentar fazer com que alguém venha para uma prática errada. E é isso que Paulo fala para ter o cuidado, não simplesmente de reconhecer algo de importante que tenha nessa... É interessante essa pergunta, porque quando você fala da história de Enoque, isso não é lenda. Essa questão de queda de anjos não entra na categoria de lenda. Para você ver de uma forma mais ampla o que é lenda, você tem que pegar, por exemplo, os pseudepígrafos do Antigo Testamento, que eles falam, tem até piada lá, a forma de humor dos judeus e tudo, e você vai encontrar lá vários tipos de lenda dentro da cultura judaica. Então, a gente está falando num contexto que esses livros existiam, né, dentro do judaísmo, e as pessoas conheciam muito, e até queriam aplicar no dia a dia. Então, pode falar, cuidado com as lendas judaicas, tem coisas que é. Então, uma coisa é tratar de uma história que está no cânon, e outra coisa é eu pegar outros livros que tem... Essa é a história que está no cano dos gigantes. Por exemplo, no livro de Enoque, os gigantes têm 1,5 km de altura. Não é assim que está escrito lá? Depende do texto que você pegar de Enoque, mas ali é uma figura para dizer que eram altos, eram gigantes, eram imensos, né? Hipérbole. Não é para você... Uma hipérbole. Uma hipérbole, exatamente, né? Então você não pode pegar literalmente tudo. Assim como a gente não faz um Apocalipse, a gente não pega tudo no Apocalipse e interpreta literalmente. Não, mas peraí. Você tem que entender... Enoque é um livro apocalíptico, com símbolos? Ele é um livro apocalíptico de natureza de sabedoria, né? Então é uma outra categoria. Mas...
É o que eu estou falando, não precisa você defender ele como canônico, você tem que saber o que o Novo Testamento fala, a Bíblia fala, e você pincelar essas coisas que vai complementar, vai ajudar a interpretar melhor o texto do Novo Testamento. Tá. Então, isso o Novo Testamento já não fez? Entre aspas, Pincelou essas coisas e colocou o que realmente interessa. Já está aqui. Judas citou, Paulo citou, Pedro citou, quem mais? Jesus? Mas aí... Não necessariamente. Como não? Por exemplo, ficou alguma coisa de fora que deveria estar lá dentro? Por exemplo, quando você pega a questão das interpretações hoje, né? A questão do uso do véu, por exemplo. O que Paulo fala para as mulheres lá no contexto, né? O que Enoque fala disso? Usar. É bom que você... Não vou dizer. Compre o livro de Enoque para ler. Então, veja só. Né? Por que Paulo fala isso? É interessante você ver. Nós interpretamos, o Novo Testamento não fala que Gênesis 6 lá está dizendo que era anjos que tiveram relações com mulheres. Não está. Não tá explícito isso. Não. Então, mas a gente entende com base de Enoque e com base na história da época, dos livros que falam sobre isso. Não só Enoque, outros falam também. Então, a gente interpreta com base nisso. Né? Então, essa tomada de posição. Ou seja, eles ajudam na hermenêutica. Agora, a pergunta que você fez anterior, né, é necessário o livro inventar por isso, né? Só para resumir. Porque eu, através do Novo Testamento, eu tenho liberdade para lidar com qualquer escrito, né, e buscar harmonizá-lo. Então, não é necessário defender no cânon, né? Não, mas é que quando está no cânon, foi o Espírito Santo que deu. Se não está no cânon, não foi o Espírito Santo que deu. Então, sei o que o senhor quer falar. Eu discordo nessa sua colocação agora. Porque é isso que eu vou dizer. Eu volto lá para o texto de Jeremias que eu li no começo, Jeremias 31, a partir do 31. Que Deus não está mais preocupado em escrever em tábuas de pedra, mas sim no coração. Então, eu penso que aí sim, chega por aí. Existem escritos, e entre esses escritos existem coisas que Deus revelou. Existem coisas que o Senhor quis que ficasse e tem coisas que o Senhor não quis que ficasse. Se a gente for, por exemplo, ver as epístolas de Paulo aos Coríntios, todos nós sabemos que Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas aos Coríntios. Mas Paulo escreveu coisa errada nas outras, por isso não está aí? Não. Mas há coisas importantes lá tem. Ele chega a mencionar em uma delas. Você vai pegar, por exemplo, lá de Mateus 27, quando ele cita o Jeremias, né? E ele fala, faz uma citação de Jeremias, que não é esse Jeremias que nós temos, mas sim seria um outro Jeremias apócrifo. Então, existem citações, eu acho que dessa mesma maneira que os autores do Novo Testamento trabalharam, dizendo, olha, isso aqui foi Deus que falou, eu penso que essa é a ideia de Deus. A igreja se preocupou em fechar um cano e dizer isso aqui é um inspirado. E, na verdade, eu acho que Deus não tinha essa intenção de dizer, olha, isso aqui é um inspirado. Mas sim, eu penso que Deus queria que a gente confiasse na direção do Espírito Santo para a gente ir trabalhando com os textos e vendo, olha, aqui o Senhor está falando, aqui o Senhor está falando. Mas aí é complicado. Não, agora o senhor tem que explicar isso direito para mim. Se com um texto que todo evangélico conhece, que é o texto dos 66 livros da Bíblia, tem 800 e tantas interpretações diferentes em cima do mesmo texto fechado. Imagina se não tivesse. Então, por isso que eu volto a dizer, né? Eu sei que daí a gente vai sempre dizer como os pastores já colocaram, o Espírito Santo conduziu. Mas aí é a minha preocupação, de confiar que realmente aqueles concílios que decidiram o cânon que nós temos hoje, realmente foi o Espírito Santo que lhes guiou a isso. Ainda mais considerando que concílios, nós tivemos um concílio lá 396 por aí, praticamente começou a falar alguma coisa mais sobre o cânon, mas é 600 e pouco que ele vai praticamente dizer, olha, o cânon é isso aqui. Né? Agora, o que nós vamos ter nessa história toda? A minha preocupação é que nós temos um concílio contaminado lá no começo. Um concílio que o próprio imperador nomeou bispos e pessoas que faziam parte do concílio, que eram pessoas allegadas ao imperador, e não realmente bispos e pessoas de interesse da igreja. Então, quer dizer, as decisões tão importantes para a igreja que foram tomadas, inclusive, que definiram o nosso cânon que nós temos hoje, tinham bispos lá e senadores e pessoas que tinham... Só para combater o arianismo, que era uma heresia. Agora, aí você vai voltar naquilo que eu falei. Essa questão do cânon, ela foi influenciada, assim, por um contexto que ela viveu. Eu penso diferente, mas veja só, pastor, Deus está no comando da história. Por exemplo, os irmãos de José tinham um plano de que vamos prejudicar, vamos vender ele como escravo para o Egito. Salvar o mundo. E aquilo era projeto de Deus ou não era? No final das contas, sabe que foi projeto de Deus, e José fala isso. Então, Deus usa até aquilo que aparentemente é mal para o bem, de conformidade dos seus fins, no final das contas. Agora, por que nós temos um Novo Testamento, vamos dizer, só oficializado no 4º século? Isso é importante a gente abordar também.
No primeiro século, por que não no primeiro século? Porque no primeiro século os discípulos eles não tinham essa ideia de Novo Testamento, aí tem que ser bem franco com essas questões e entender que é um processo histórico. Né? Eles não tinham ideia porque todos eles estavam aguardando Jesus voltar ali naquele momento. Isso. Estava todo mundo esperando a volta de Jesus. Ninguém pensava no ano 2015, como nós estamos aqui vivendo hoje. Veja, agora, isso estava oculto para eles. Para a gente não está. A gente está vendo, a gente está na história, é a nossa época. Agora, aí você começa a ver o processo. Já no próprio livro, no próprio cano do Novo Testamento, Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Veja, já naquele contexto, tinham pessoas escrevendo cartas para perturbar as igrejas e usando o nome do apóstolo Paulo. Pseudepígrafo. Exatamente, pseudepígrafo no primeiro século da igreja. Quando você vai ver no final do primeiro século, você vê já o apóstolo João combatendo os gnósticos que estavam lá, né, também escrevendo heresia. Veja o que está acontecendo. Jesus não voltou, aí tem gente escrevendo cartas agora no nome de Paulo, tem gnóstico, tem falsos mestres que estão contaminando. O Evangelho de Judas. Aí você chega no segundo e terceiro século, aí teve uma proliferação grande de escritos gnósticos. É muito escrito. Foi feita a catalogação, acho que foi do século XIX, se não falha a memória, já tinha para mais de 280 escritos gnósticos. Hoje tem muito mais do que isso, eu não sei nem precisar. Aí você chega a Marcião, que foi um gnóstico, um líder gnóstico, ele chega e fala assim: vou estabelecer o meu cânon. E ele diz assim: olha, o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, é diferente do Deus que Jesus Cristo falou. Então, o livro do Velho Testamento não serve para nada. Aí ele pega, vou estabelecer o cânon, ele pega o livro, o Evangelho de Lucas, o nosso cânon, assim, o Evangelho de Lucas. A partir do capítulo 3 só. Exatamente, você está dando os detalhes. A partir do capítulo 3, Evangelho de Lucas, 10 cartas de Paulo, ele deixa de fora 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, esse é o nosso cânon. Olha o que está acontecendo. Então, os líderes sérios, eles começaram a ter uma preocupação muito grande com isso. Quer ver uma coisa? Se eu estivesse lá, eu ia querer que tivesse uma reunião para cânon. Se eu estivesse lá, eu ia votar nesses livros que a gente tem hoje. Eu trouxe aqui um trecho do Evangelho de Maria Madalena, que é um pseudepígrafo lá do terceiro século, né, gnóstico. E olha o que o escrito diz. Tem que ficar de fora mesmo um negócio desse. Né? Isso aqui são palavras que está lá escrito dizendo como fosse de Jesus. Aí diz assim, Jesus dizendo: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem umas das outras e se separarão novamente em sua própria origem. Pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Gnosticismo puro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Pedro lhe disse: já que nos explicasse tudo, diz-nos isso também. O que é o pecado do mundo? Jesus disse: não há pecado. Sois vós que os criais, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Né? Jesus dizendo que não há pecado. Bom, olha que coisa estranha, como não tem harmonia em relação aos evangelhos. Caminhando para o fim do programa, e eu quero ouvir o que a repórter apurou quando perguntou sobre o tema de hoje. A exclusão dos livros chamados apócrifos foi uma atitude correta? Eu acho que não, porque foi uma atitude feita por homens, né? E hoje, quando a gente vai estudar, inclusive é de suma importância a gente estudar os livros apócrifos. Para ser bem sincero, se nós nos adentrarmos no estudo bíblico, os livros apócrifos, eles complementam a história de Israel. Né? Você pega o livro de Macabeus, por exemplo, ele vem a ser um livro complementar no estudo de Israel, até mesmo numa época de hierarquia, de política israelita. Então, assim, lógico que eles não totalmente baseados numa história verdadeira, mas eles nos dão respaldo para complementar a história que nós cremos, que é a história de Israel. Eu não sou convicto da exclusão, não aceito, na verdade, mas isso é um livre-arbítrio. Né? Hoje nós professamos a nossa fé dentre os 66 livros, amém, mas os 7 complementares, eles vêm realmente para respaldar a história de Israel. Então, pois é,
O reverendo Nilson está inquieto aqui. O que foi, reverendo? Eu só queria fazer uma colocação. O pastor Felipe colocou há pouco. Eu acho que, sim, os livros, existem livros aí escritos, principalmente gnósticos, que trazem absurdos. Né? E é exatamente por causa desse contexto que a igreja se preocupou tanto no começo de tentar definir um cânon. E aí ela exagerou. Né? Quais eram os critérios que todos nós sabemos tradicionalmente que a igreja adotou? Primeiro, a apostolicidade. Ou tinha que ter sido escrito por um apóstolo, ou a mando do apóstolo por alguém que andou com ele. Depois a igreja esbarrou num problema. Quem escreveu Hebreus? E para fora. O livro tem que ter tido circulação universal. Daqui a pouco ela descobriu que só alguns conheciam Apocalipse, só outros conheciam Atos, e o livro não circulava. E a igreja ficou esbarrando. Tanto que no primeiro século, que eu falei, desde o livro de Atos, nos primeiros séculos, né, porque são livros que vão contar a história, inclusive, do primeiro século, você vai encontrar Apocalipse e Atos, alguns livros que estão fora do cânon. Porque o critério mesmo que a igreja começou a estabelecer, ela começou a se contradizer. E você vai ter no primeiro cânon lá, circulando no meio da igreja, você vai ter Pastor de Hermas, você vai ter Clemente de Alexandria, você vai ter Clemente Romano. Primeiro e segundo Clemente, Didaquê. Isso. Então nós vamos ter alguns que inclusive eram aceitos e que depois Exatamente. foram. Quer dizer, o próprio critério que a igreja estabeleceu foi um critério pensando na realidade, no momento que ela está vivendo, com medo do gnosticismo dentro da igreja. E por isso que eu volto a dizer, o que acabou fechando o nosso cânon foi uma visão ocidental. Porque a visão oriental, como ela puxa muito para a questão da experiência, daquilo que nós chamamos de místico, os livros foram deixados de lado, e aí se tornou os conhecidos. Mas não só, nós falamos que é um processo, e é um processo mesmo. A gente tem que deixar no comando. Agora, só para concluir essa fala, né? Rapidinho. Vou tentar concluir rapidinho. Agora, por que o cânon a gente tem que enxergar? Eu falei no início, olha, o cânon ele é um projeto humano, fruto de um plano divino. Não dá para você olhar para a história e dizer que não, mas atualmente as igrejas ocidentais e orientais, elas têm praticamente unanimidade que são, os 27 livros, eles são de fato inspirados. Exceção a igreja siríaca, que tem 22, tem 4 a menos, tem menos problema que a gente, porque Apocalipse não está lá num deles não, né? Mas a grande maioria fecha com 27 livros hoje em dia, então o Novo Testamento não há problema nisso. Essa é bênção, né? Se dá nas sociedades bíblicas que editam as Bíblias. No meio da discussão teológica, a gente sabe que não existe unanimidade. Na maioria das igrejas tem. Agora, por que é bênção? Só para resumir rapidinho. Por que foi uma bênção o cânon? Você vê que trouxe maior união entre as comunidades cristãs. O cânon no Novo Testamento freou o movimento gnóstico, isso que a gente acabou de falar. Deu aos cristãos segurança de não estarem com um livro falso em suas mãos. Olha quanta bênção você vê nisso, né? Estava tendo um avanço de missões naquele momento. Aí o pessoal ficava preocupado. Qual é o livro que a gente vai traduzir para esse povo que está sendo alcançado com o Evangelho? Qual vai ser? Então o cânon deu segurança. A gente tem que traduzir esses aqui, ó. Aí os evangelhos, o Carto Paulinho traduziu, deu segurança para o trabalho missionário. O cânon também nos mostra a vida de Jesus, a morte, a ressurreição, a ética do reino. Tudo que a gente precisa para viver uma vida cristã está aí no Novo Testamento, gente. Por falar nisso, pastor, o senhor trouxe um vídeo que é de distribuição da palavra. Isso, né? Deixa para finalizar, só para concluir isso aqui. Falta menos de 2 minutos. Então vamos correr aqui. Vou dar um exemplo aqui também para fechar. Olha como o cânon é bênção. Vou citar um movimento que todos nós conhecemos, os Gideões Internacionais. Por causa que nós temos um cânon de 27 livros, hoje fechadinho, os Gideões Internacionais, que estão presentes em cerca de 200 países, já entregaram mais de 2 bilhões de Novos Testamentos. Se não tivesse cânon fechado, com certeza não existiriam, por exemplo, os Gideões. Então, quantas coisas boas a gente vê fruto de um cânon fechado, sem contar as vidas que estão sendo abençoadas. Agora, eu trouxe um vídeo que vai ser soltado agora, né, pastor Heber? Pode soltar. Com certeza é África. Yesus Kristus semiyona ya. Endi leblo
kendi. Kiblatna, amém. Nossa, que emoção dele, né, por receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, pastor? Nós estouramos o tempo do programa. Posso concluir só com uma coisa, né? Só fazer um fechamento nisso. Do ponto de vista missiológico, aí a gente vai estar mais junto. Porque do ponto de vista missiológico, não tem diferença nenhuma se você vai traduzir um cano, por exemplo, evangélico ou um cano católico. Nós temos cerca de 7.000 línguas no mundo e cerca de 65% dessas línguas não tem nada das Escrituras. Aí imagina, né, que um grupo de católicos romanos, olha, vamos traduzir a Bíblia aqui para esse povo que não tem nada das Escrituras. Se você achar isso ruim ou bom, eu ia louvar a Deus, né? Porque está lá o Novo Testamento, a Escritura. Então, do ponto de vista missiológico, a briga de apócrifo, né, ou não apócrifo no cânon, é uma briga que se diminui, é pequena, né? Porque o importante mesmo é a palavra de Deus, né, ser aí traduzida e alcançar vários povos, como esse povo africano aí que está recebendo o Novo Testamento e emocionado demais, né? Se você tem alguma questão que você queira discutir sobre o tema de hoje, o contato dos dois convidados está lá na nossa página na internet, vejamsó.com.br, no campo convidados. Basta clicar ali que você tem o contato deles, tá bom? Obrigado aos dois. Vamos ver quem é que vai levar o kit de Rezende e o último exemplar do livro, Clarice, que mora em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Parabéns, Clarice. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe e nos encontramos no próximo Vejam Só.